O dia após a abolição da escravidão, o dia que ainda não começou direito e está muito longe de terminar. Nós brasileiros, como diria Alberto da Costa e Silva, uma das maiores assumidades em estudar a escravidão aqui no Brasil, ele vai dizer que todos nós no Brasil somos quase que obrigatoriamente filhos de escravos ou de traficantes de escravos. Mas a escravidão ela já existia na antiguidade. Se a gente for pegar aí a Grécia Antiga, a Roma Antiga, já existia o exercício de escravizar, numa outra perspectiva, num outro modelo. Na filosofia antiga, na filosofia grega mais propriamente, você tem a figura do Aristóteles como principal referência nessa discussão. E o Aristóteles vai fazer uma crítica direta a um modelo de escravidão, mas ao mesmo tempo acaba referendando outro modelo. Aristóteles critica o modelo da escravidão por questão de guerra. Ele diz que apesar de se apontar juridicamente a escravidão como justa, ela acaba ao final não sendo totalmente justa, mas ele defende um tipo de escravidão que seria, na visão dele, uma escravidão natural. Uma escravidão que seria feita por um grupo de pessoas sobre outro, porque essas pessoas não estariam predispostas a dominar, mas sim a serem dominadas. A escravidão era comum na África pré-portuguesa e esse é um ponto muito importante, né? A gente está conseguindo mudar, no ensino médio principalmente, a visão de que a escravidão africana é um fenômeno tipicamente português. Não, não é. A gente tem um conceito para a escravidão africana. Era uma escravidão doméstica. Quando os portugueses se inserem nesse comércio a partir da expansão marítima, né, criando feitorias, estabelecendo pontos de contato comercial com tribos, com etnias africanas, sobretudo ali a partir de 1480, mais ou menos ali, quando o navegador Diogo Cão chega no Reino do Congo. Ali se descobre a ideia da escravidão e ali, de modo mais visível, os portugueses se inserem nessa lógica. Há uma transformação no conceito da escravidão. Ela deixa de ser uma escravidão meramente doméstica e passa a ser uma escravidão mercantil. Aí eu tenho o comércio de escravos. Os portugueses eles acabam incitando e estimulando as próprias rivalidades interétnicas, as guerras dentro da África, porque eu preciso desses braços para dar sentido lógico a toda a economia europeia, portuguesa e colonial brasileira também. A gente está gravando isso aqui na rua 13 de Maio, ao lado, né, de uma imagem da Princesa Isabel. É super importante lembrar o seguinte: ficou consagrada na história do Brasil a Lei Áurea como a lei que libertou os escravos. É importante a gente saber que ela, na verdade, foi a segunda lei que libertou os escravos. Houve uma primeira lei assinada em 1831 que libertou os escravos. E essa lei não foi cumprida. A escravidão continuou sendo empurrada com a barriga. Não me parece que é muita novidade nesse país leis não serem cumpridas. Quando a gente acha que a abolição da escravidão de fato aconteceu em 1888, é um engano, é uma inocência, porque nós temos uma situação ainda de desigualdade em relação à oportunidade ofertada ao negro em relação ao resto da população. É curioso porque a adoção o fim da escravidão seguido, né, da adoção do sistema republicano, ela realmente não gera qualquer tipo de integração social, política ou econômica do negro no Brasil. A gente pode perceber que as leis da Primeira República, por exemplo, a própria Constituição brasileira de 1891, ela acaba impedindo, de forma indireta, a participação do negro na vida política. É comum você perceber, por exemplo, nos dias atuais, em tarefas, em profissões, vamos colocar assim, de menor qualificação, de menor remuneração, de menor reconhecimento, a predominância dos negros. Então, isso sim é um reflexo desse 13 de maio, esse 14 de maio. A gente ainda não chegou no dia 15, no 30, a gente ainda não chegou principalmente em setembro, na primavera, vamos colocar assim. Um outro sentido que a gente pode encontrar é o próprio impedimento da participação social e cultural. Por exemplo, pelo Código Brasileiro, manifestações ligadas à cultura negra seriam consideradas crimes. Rodas de capoeira, rodas de samba. É um crime que eles vão chamar de crime de vadiagem. Então você acaba percebendo que o negro ele não passa a ter nenhum tipo de papel, né, dentro da sociedade brasileira. É um tipo de liberalismo na República que vai se criar de maneira excludente, né? Grande parte da sociedade,
né, formada por negros principalmente, não tem acesso, né, a determinados bens que o Estado pode oferecer. Pra você ter uma ideia, a gente saía até um pouquinho da questão do negro, a gente volta para ela, mas a questão da raça e racismo. A ideia de raça não criou o racismo. Não. Raça, na verdade, se você for analisar etimologicamente, é uma expressão que vem do latim ratio, os italianos falam razza, que significa tão somente categoria. No século XVII, no final do século XVII, você tem um francês chamado François Bournier. Ele talvez seja o primeiro cara que tenha dado o sentido moderno de raça, a ideia de generalidade, de diversidade de grupos humanos. Os próprios franceses, nessa mesma época, começaram a usar o conceito de raça numa perspectiva racista, quando os nobres começaram a se intitular descendentes dos francos e, portanto, superiores e mais aptos do que a plebe, que, segundo eles, era descendente dos gauleses. A grande conjectura, né, que a gente pode fazer em relação a isso é tentar enquadrar o Brasil dentro do contexto do século XIX, na ascensão das teorias raciais do século XIX, em que o negro, né, ele seria considerado, teria um papel marginal dentro da sociedade, condenado, né, à sua submissão a uma elite branca, considerada superior, né, até pelas próprias ramificações do darwinismo social, que afirmavam que o homem branco ele seria superior em relação aos outros por ter se adaptado aos diferentes meios. Na verdade, não há um registro oficial de classificação da nossa espécie em raças. A gente sabe o seguinte, né, num panorama geral, que a classificação dos seres vivos como um todo é bem antiga. Né? Por exemplo, Grécia Antiga, Aristóteles já fazia classificação, não oficial, mas já fazia. Agora, realmente oficial, o que ficou famoso na taxonomia foi Linneu, sueco. Foi em século XVIII, que ele pegou a nossa espécie, sabe qual é, né? A nossa espécie, que é o Homo sapiens, e separou em, digamos assim, raças ou subespécies. Por exemplo, Homo sapiens europeu. Outro exemplo, Homo sapiens asiático. Outro exemplo, Homo sapiens americano. Onde eu quero chegar? Ele conseguia separar, conseguia não, né? Ele acabava separando de acordo com o nascimento, local de nascimento, e com isso traçava, digamos assim, um perfil. Com essas descrições a gente via claramente uma tendência de Linneu dar um destaque maior para o europeu em detrimento dos outros. É como se o europeu fosse, digamos assim, superior às demais, entre aspas, muitas aspas, raças da nossa espécie. Bom, a gente com certeza deve discutir o racismo no Brasil. Tá? Nós acabamos de assistir a alguns eventos, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente pode destacar a questão de Baltimore, de uma violência explicitamente racial. Aqui no Brasil, a nossa violência ela não é tão forte, tão nítida quanto nos Estados Unidos. E o racismo está presente no Brasil principalmente nessas expressões, principalmente em questão ligada ao implícito. Por exemplo, você está com muita fome, a fome é negra. Você fez alguma coisa de errado, você está na lista negra. A coisa está ruim, está preta. Eu costumo brincar com os alunos que a única situação em que o ser branco é ruim é na hora da prova. Que se der branco realmente complica. Quem sabe ainda na nossa geração, a geração dos nossos filhos, a gente consiga ter uma sociedade mais avançada nessa questão de... que eu não consigo entender como uma pessoa consegue qualificar outra por uma questão de pele ou de aparência. Sinceramente, acho que não tem nenhum tipo de cabimento humano isso.